Queridos irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo. Gostaria de compartilhar, neste momento, uma porção da Palavra de Deus que se encontra no livro de Números, capítulo 11, do verso 1 ao verso 17, que nos diz assim: E aconteceu que queixou-se o povo, falando o que era mal aos ouvidos do Senhor. E ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia. E dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Então disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me dissesses: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: Quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito, por isso o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis 1 dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: Por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito: Dar-lhe-eis carne, e comerão 1 mês inteiro? Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhe bastem? Ou ajuntar-se-ão para ele todos os peixes do mar que lhe bastem? Porém o Senhor disse a Moisés: Teria sido encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo. E ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e o pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram. Mas depois, nunca mais. Senhor, fala-nos por tua palavra. Dispensa-nos a tua graça. Ilumina-nos por intermédio do Espírito Santo e nos ensina a tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, estamos diante de um texto que fala especificamente sobre uma situação de sobrecarga ao homem de Deus, Moisés. O tempo não era fácil, o povo questionava a liderança de Moisés, reclamava, questionava a falta de suprimento no deserto, sentia saudade do Egito. E a verdade é que Moisés sentiu o golpe.
e a carga foi ficando cada vez mais pesada. Moisés chegara ao seu limite. Ele não aguentava mais carregar a responsabilidade de liderar o povo de Israel sozinho. Aquela gente só reclamava de tudo, se rebelava contra Deus e seu líder, e isso desde quando foram tirados do Egito. Você já chegou ao seu limite para enfrentar alguma situação? A verdade é que no momento em que estamos vivendo, muitos de nós estamos vivendo essa situação difícil agora. De pensar assim como Moisés, a carga está pesada, Senhor. Já cheguei ao meu limite. Se você está se sentindo assim, então você sabe muito bem o que Moisés sentiu e passou naquele momento da história. Se você está enfrentando alguma situação complicada em sua vida e está no limite de suas forças, dizendo não posso, não aguento mais, chega, acabou, então eu espero que você tenha prestado bastante atenção ao texto que nós lemos no dia de hoje. Porque esse texto, ele vai trazer algumas verdades importantes para nós. Na vida, às vezes, nós temos a sensação de que a carga está pesada demais, que a gente não tem mais condições de suportar. É como se fosse um caminhão carregado com um peso bem superior à capacidade. Moisés conseguiu resolver o problema. Conseguiu resolver o problema do excesso de carga. E ele vai nos ensinar de forma prática a como aliviar o peso quando a carga estiver pesada demais. E ele vai nos ensinar, a palavra vai nos ensinar, e isso pode ser aplicado à nossa vida nesse momento pelo qual estamos passando. Em primeiro lugar, Moisés nos ensina que para aliviar a carga é preciso falar com Deus. Nos versos 11 ao 15 do texto que nós lemos, Moisés fala insistentemente com Deus. Queridos, quando as coisas fogem ao nosso controle, elas continuam absolutamente debaixo do controle de Deus. Por isso, a primeira coisa que nós precisamos fazer é, em momentos de angústia, em momentos em que sentimos que a carga está pesada, de esgotamento das emoções, de intenso estresse, o que a gente precisa fazer é justamente falar com Deus. Oração é a chave para a resposta. Moisés orou, ele falou com o Senhor. E nós também devemos colocar diante de Deus todas as nossas aflições, todos os problemas que sugam as nossas forças. Talvez nesse momento, diante desse quadro de epidemia, o seu problema maior é falta de recursos. Talvez o seu problema maior é a saúde. Eu não sei. São tantas as situações. Fale com Deus. A oração, queridos, alivia o fardo pesado, do cansado, do sobrecarregado. E de que forma Moisés orou? E de que forma nós devemos orar? Moisés desabafou. Jogou para fora tudo aquilo que remoía dentro de sua alma. Foi sincero com Deus. Não usou de rodeios. Não usou de uma retórica refinada. Em outras palavras, Moisés foi sincero, foi transparente. Ele espremeu para fora, irmãos, o tumor que estava por dilacerar sua alma. É isso que nós precisamos fazer. Se quisermos que realmente Deus leve a sério as nossas orações, a gente precisa aprender com esse homem de Deus, com os homens de Deus, a orar com sinceridade, com transparência. Precisamos aprender a rasgar a nossa alma diante do Altíssimo, dizer onde está doendo, quando algo estiver doendo. E para isso nós precisamos nos desvencilhar do ranço da religiosidade. Esse ranço muitas vezes está tão impregnado em nós que nos leva a orar de uma forma mecânica, dentro de um discurso previamente piedoso, ensaiado. Eu digo para você uma coisa: se você gravasse todas as orações que você já fez, você ficaria espantado como elas são repetitivas, como elas estão sempre dentro do mesmo discurso. Será que você tem a coragem de fazer a oração que Moisés fez? Você já percebeu a sinceridade, por exemplo, das orações do patriarca Jó? Deus sabe lidar com a nossa sinceridade, irmãos. Aliás, poucas coisas aborrecem mais a Deus do que a insinceridade religiosa. Não sem razão, Jesus disse
para que nós não nos utilizássemos de vãs repetições em nossas orações. Mateus capítulo 6, verso 7, ele diz bem claro: e quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Exatamente por esse motivo, Jesus censurou de uma forma tão veemente, de forma tão dura, os fariseus de sua época, justamente por conta do seu aparato de hipocrisia religiosa. Seja sincero com Deus, porque mesmo que você não diga a Deus aquilo que você gostaria de dizer, Deus conhece seus pensamentos. No livro do profeta Isaías, no capítulo 66, verso 18, o Senhor declara: afinal, eu bem sei tudo quanto vocês pensam e praticam. Isso não quer dizer, e aqui eu preciso fazer uma ressalva, que você tem liberdade para ser irreverente, mas que Deus aprecia orações sinceras. Quando estamos apertados de problemas, de situações que roubam o nosso oxigênio, nós devemos buscar a Deus. Mas a verdade é que muitas vezes nós buscamos a tudo e a todos e esquecemos-nos de falar com Deus. Quando a carga está pesada, com quem você fala primeiro? Fale com o Senhor. Leve a Deus em oração. Descarregue, desabafe, esprema o pus do tumor. Deus gosta do sincero. Em segundo lugar, eu aprendo essa situação, quando a carga está pesada, com este homem de Deus, Moisés. Moisés nos ensina que aliviar a carga passa pelo processo de ouvir a palavra de Deus. Dos versos 16 ao 20, Deus fala, se manifesta, fala com Moisés. Moisés orou, agora ele precisa ouvir. Deus responde a oração de Moisés prontamente. Irmãos, Deus é aquele que continua, ainda hoje, respondendo às orações de seu povo. Amém? Moisés ouviu atentamente tudo que Deus falou e Deus está atentamente ouvindo as orações que nós fazemos a Ele nesses dias. Mas quem ora deve ter disposição para ouvir a palavra de Deus. Pois quem fala precisa saber ouvir. Muita gente que anda com a carga pesada é porque, apesar até de orar, de falar com Deus, não tem disposição para ouvir a Deus. São até sinceros em suas orações, mas não estão interessados nas respostas que vêm da palavra de Deus. Deus traz alívio alcançado através de sua palavra. Praticamente todas as respostas para tudo aquilo que nos assola nessa vida está na palavra de Deus. O mesmo Deus que falou com Moisés, que aliviou a carga que era sobre ele, é o mesmo Deus de hoje e que fala conosco, que alivia as nossas dores. Hebreus capítulo 13, verso 8, ratifica essa verdade. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Louvado seja o Senhor. Ele é o mesmo. A palavra de Deus traz direção para a nossa vida, aponta caminhos. No Salmo 119, verso 105, o salmista nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Muita gente anda sobrecarregada hoje, no tempo que vivemos, porque já não consegue mais ouvir a Deus. Não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para ouvir um sermão, uma palavra como esta. Você tem ouvido a Deus? Para quem você tem emprestado seus ouvidos? Para os agoureiros? Para os pessimistas? Para as más notícias? Coloque os seus ouvidos na voz de Deus que vem através de sua palavra. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu já tive a experiência de dias ruins, de dias que aparentemente tudo ia dar errado, de nesse dia ler a Bíblia em meu período devocional e Deus falar de uma forma tão poderosa comigo através de um texto bíblico, que toda aquela angústia que apertava meu coração simplesmente desapareceu. E aquilo que parecia ser um dia ruim se transformou num dia extremamente abençoado. Por isso, irmãos, precisamos aprender a ouvir a palavra de Deus. Ouça, dedique-se a estudar esta palavra. Em terceiro lugar, Moisés nos ensina que aliviar a carga implica em obedecer a palavra de Deus. Dos versos 24 a 26, Moisés se coloca em prática aquilo que Deus pediu. Olha, separe 70 homens íntegros, dignos, com credibilidade, e eu colocarei do meu espírito sobre eles. Moisés orou, Moisés ouviu a Deus e Moisés obedeceu. Ele colocou as ordens de Deus em prática.
E essa é a dinâmica do alívio. Essa é a dinâmica de sentir o peso ir embora. Praticar o processo do que eu chamo dos 3 Os. Orar, ouvir e obedecer. E aí você alivia a carga que tanto lhe consome. Muita gente ainda está com a carga pesada. Porque até começa bem, irmãos, o processo. Mas para no segundo O. Ora e até ouve, mas não obedece. E não adianta orar, não adianta ouvir, se a gente não tiver disposição e comprometimento com a obediência. Aliás, é melhor nem orar, se não estivermos comprometidos em obedecer. No primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 15, verso 22, Deus nos declara claramente que o prazer dele está em nossa obediência. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, atender melhor é do que a gordura de carneiros. O profeta Samuel fala em nome de Deus, repreendendo a desobediência do rei Saul. Deus tem prazer na obediência. Nós só precisamos obedecer para que a carga seja aliviada. Moisés obedeceu e escolheu 70 homens. Mas o trabalho de preparar aqueles homens foi de Deus. Ore, ouça Deus e obedeça, porque o recurso, o extraordinário, o sobrenatural, o que você não pode fazer, é Deus que vai fazer. Preparar os 70 homens é tarefa de Deus. Curar-nos desse tempo, arranjar a solução para este vírus, isso é obra de Deus. O que nós precisamos fazer é orar, ouvir e obedecer. Quando você obedece a palavra de Deus, meu querido, o Senhor levanta e prepara as pessoas, as circunstâncias, o que for necessário para que você tenha ajuda. E essa ajuda muitas vezes vai vir de onde você menos imagina. Os problemas que nós vivemos em relação à obediência é que muitas vezes nós queremos escolher aquilo que a gente quer obedecer. Escolhemos áreas da nossa vida nos quais queremos nos comprometer em obediência. E isso é obediência parcial. Aliás, essa foi a síndrome que afetou o rei Saul. Ele obedeceu só a parte que lhe interessava. E isso fez com que ele perdesse o reino de Israel. Nós não temos direito de escolher o que queremos obedecer, porque obedecer parcialmente também é desobediência. E concluindo, Moisés, queridos, ele apresenta o problema a Deus e recebe a solução. Apresente seus problemas a Deus. Apresente suas angústias. Apresente sua carga. Outros que apresentaram seus problemas a Deus também tiveram essa experiência. Eu mesmo já entreguei o peso do problema, do meu esgotamento ao Senhor em algumas situações da vida. Em muitos momentos em que parecia que as coisas poderiam ter se complicado mais e o problema foi vindo. Eu não sei em que situação você está. Eu não sei como você anda emocionalmente. Eu não sei se você já está esgotado. Mas se você já estiver, se você estiver sem forças para continuar, vá a Jesus Cristo. Entregue a Ele todo o peso que você está carregando, o seu esgotamento, o seu desânimo. Coloque-o debaixo da orientação do Altíssimo e você vai ver que aquilo que parecia impossível será resolvido por Ele, sem que você se esgote. Jesus Cristo tem prazer em aliviar a sua carga e lhe dá toda a força para continuar lutando, para continuar vencendo em cada situação da sua vida. Não chegue ao limite. Deixe Jesus carregar toda a sua carga. E eu termino com um texto, que é um convite de Jesus para você fazer isso. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versos 28 ao 30. Disse Jesus: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em outras palavras, entregue a sua carga a Jesus. Entregue o seu Jesus. Jesus sabe lidar com eles. Jesus é o nosso Senhor. Não se esgote. A carga pode estar pesada, mas você tem um grande amigo, o Senhor, que você pode contar para dividir essa carga. Que Jesus te abençoe, que você renove suas forças na esperança de que o Altíssimo é contigo
Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.